Tudo bem? Professor Paiva de volta e desta feita eu queria conversar com você sobre o prompt de comando. Veja, hoje é uma tendência você ter, até em ambiente de cloud, a disponibilização de um ambiente para você digitar comandos, para você gerenciar o seu ambiente. Então, para você aprender essa ideia, nada melhor do que você usar o prompt de comando que está aí no seu sistema. Então você viria aqui, ó, pede para digitar aqui CMD, ele vai aparecer aqui, ó, prompt de comando, você seleciona, ele vai abrir aqui uma pasta do seu, vamos dizer assim, uma área do seu prompt de comando para você trabalhar aqui. No caso, eu criei uma área aqui, teste, né, dentro dessa, a gente já viu alguns comandos básicos aí, por exemplo, como o dir, que mostra o que é que tem aqui na sua pasta, etc e tal. Mas o meu foco hoje, eu vou usar os caracteres de substituição, que dão generalização ao processo. Então, por exemplo, você veja aqui que eu tenho teste, teste 1, teste 1, teste 2, 2, 1, são vários comandos que eu tenho aqui. Então, por exemplo, se eu pedir para exibir, listar, usando uma substituição, por exemplo, t asterisco, ponto txt, por exemplo, ele vai listar para mim todos os arquivos que começam com T, tá certo? E a extensão seja txt. Eu posso, o asterisco substitui vários caracteres. Eu posso substituir um só. Por exemplo, eu posso pedir assim, ó, teste interroga ponto asterisco. Então, qualquer extensão, desde que eu tenha aqui um caractere apenas depois de teste. Então, quando eu pegar aqui, veja, ele pegou teste, quer dizer, nenhum também bate aqui, 1, 2 e 3. Tá certo? Então, você tem aqui mecanismos de buscar generalização. Por exemplo, eu quero que comece com 1 e tenha qualquer caractere e a extensão qualquer. Então, ele vai buscar, ó, teste 1 e teste 1, 1. Tá certo? Então, eu quero, por exemplo, não me interessa o primeiro caractere, desde que o segundo seja 1. Então, ele vai buscar aqui, ó, então pegou 1, 1, 2, 1 e 3, 1. Então, você pode usar esses mecanismos para efeito de busca, para efeito de utilizar como parâmetro nos comandos. Então, a interrogação substitui um caractere, o asterisco substitui qualquer um. Então, por exemplo, não me interessa o nome, tá certo? Qualquer um, desde que a extensão seja txt. Então, você já se lembra, aí a gente já mostrou para você. No ambiente aqui, você vai ter o nome, que pode ter até 256 caracteres, e uma extensão que normalmente tem 3. Então, essa extensão é uma classificação. Então, txt é texto, doc é documento do Word, pdf é um arquivo do tipo PDF, né? Um .com é executável, né? Um .py é um arquivo Python. Então, essa extensão qualifica esses arquivos aí. Então, veja, qualquer um desde que seja txt. Então, você pode usar esses mecanismos para facilitar a questão da busca e lidar com esses arquivos aqui. Então, só recapitulando, a interrogação substitui um caractere, enquanto que o asterisco substitui vários. Então, você, com isso, facilita você procurar esses elementos aí. Por exemplo, você pode usar o dir/s para procurar. Eu quero procurar qualquer arquivo, desde que a extensão seja txt. Então, ele vai procurar lá e me traz todos que são txt. Então, você pode usar isso para facilitar o seu trabalho de identificar aonde estão arquivos dentro da sua estrutura de diretórios aí. Quando você usa a interface gráfica, né, você vai ter aqui, por exemplo, você vai ter a estrutura gráfica aqui que mostra onde estão os documentos para você lidar aqui, etc. Tal, né? Enquanto que nessa interface de caractere, né, usando o prompt de comando, você tem que ter essa ideia desse caminho aqui. Então, a gente já viu que você pode navegar, tal, tem vídeo aí para isso, caminhar dentro dessa estrutura e aprender a gerenciar, tá bom? No mais, um grande abraço e até a próxima.